Olá, como vai? Eu espero que vocês estejam bem, né? Eu peço desculpas, antes de mais nada, por não ter conseguido dar as aulas da semana passada, a aula da semana passada. Estive extremamente ocupado com problemas administrativos, várias reuniões, e realmente a gente começa a ficar maluco, a gente não sai mais de casa e nem de trás do computador. Então, eu não tive folga nenhuma e realmente não pude, falhei, acabei falhando com vocês. Né? Essa coronaula de hoje, a número 9, ela continuará a tratar de Cíntia. A partir da próxima, eu vou mudar um pouco o tema para vocês não ficarem cansados. Não que eu não vá voltar para Cíntia, mas eu vou trabalhar a questão de outros interlocutores que eu acho que para a gente ficar variando e trabalhando de uma forma mais dinâmica. Pois bem, hoje, então, a gente vai trabalhar basicamente com a elegia 1.11 e 1.15, mas antes eu quero recuperar alguma coisa relativa à elegia anterior, a 1.8, e dizer, na verdade, que ela mantém, eu acho que eu não disse isso, uma estreita relação com outra elegia do outro livro, que é a elegia 2.16. Né? A 2.16, então, ela é um par temático com a 1.8. E é curiosa a relação numérica, né? Quer dizer, 2 dividido por 16 dá 8, que é a elegia a que ela se refere no primeiro livro. Então, nós temos aí um par interessante. Naquela 1.8, se vocês ainda estão lembrados, existe uma relação de Cíntia com o ego elegíaco, que ela é, momentaneamente, ela é desfeita, o laço é desfeito. O Cíntia vai para uma viagem longa para Ilíria, é conveniente vocês sempre procurar esses referentes topográficos, né, que dá a noção exata das distâncias que se percorre e como essa narrativa ela vai tendo também uma espacialidade importante dentro dessa narrativa pouco ortodoxa. Então, essa relação que há entre a 1.8 e a 2.16 é muito interessante, porque justamente na 2.16, eu vou falar só o comecinho dela, o Propércio põe em tela, põe em jogo o amante que ela foi visitar lá na Ilíria, né? Então diz ali o Propércio na 2.16. Há pouco veio o tal pretor da Ilíria, Cíntia. O pretor chegou. É tua presa e grande aflição minha. Ou seja, é tua presa, ou seja, você foi lá e conquistou o pretor, e o pretor veio correndo atrás de você aqui. E isso me traz toda a aflição do mundo. Ele não podia morrer junto aos montes cenáureos? Ah, Netuno, que dons eu te daria! Hoje, sem mim, já fazem um farto festim, ou seja, já estão naquela orgia, né? Naquela loucura toda, fazendo festa. Hoje, sem mim, a porta se abre à noite. Ou seja, aquela mesma tópica, né? A tópica do Paracalcíteron, né? Que é o fato da porta estar aberta para um amante e fechado para outro, né? Quer dizer, então, mostrando de certa forma essa vulgaridade, essa luxúria em que Cíntia vive, né? Se tens malícia, toma a messe que te deram, tosa o carneiro tolo toda a lã. Depois, quando estiver bem pobre e sem presentes, manda ele navegar em outra ilíria. Ou seja, interessante essa relação em outra ilíria, né? Vai para longe. Cíntia não segue faces, nem cargos, nem honra, mas sempre pesa o bolso dos amantes. Ou seja, ela não segue, ela não está preocupada se o cara tem uma posição social importante, mas acaba pesando no bolso do amante. Sempre me envia ao oceano atrás de joias. E, enfim, me exige a púrpura de Tiro. Ou seja, mostrando a vida luxuriosa dessa mulher, dessa mulher elegíaca, que está fundada num tipo, né? Num tipo social, né? Conforme a Maria Weick
naquele livro que eu já citei para vocês, que vocês conseguem lá naquele site dos russos, né? No Library Genesis, né? Procurem lá que vocês encontram. The Roman Mistress, Maria Wyck, Maria Wyck, W-Y-K-E, né? Maria Wyck. Pois bem, essa mulher que é construída é uma mulher liberada, uma mulher que não tem, não se submete a homem algum. Na verdade, ao contrário, ela submete os homens, né? Os homens estão ali a seus pés. Então, o amante, às vezes, o amante mais frequente, ele é trocado por uma vontade dela de experimentar outras aventuras, né? Então essa é a narrativa toda que vai se construindo e a gente vai ter hoje justamente duas elegias que são significativas, que é a elegia 1.11 e a elegia 1.15. Na semana que vem eu saio de Cíntia e começo a trabalhar com outros temas para a gente não ficar patinando sempre no mesmo. Mas eu achava que era importante, fazendo uma leitura de vários poemas caracterizadores de Cíntia, principalmente no livro 1, para que vocês tivessem a consciência da construção dessa personagem elegíaca. Hoje é minha última aula relativa a Cíntia, e nas próximas eu irei tratar de outros temas. A elegia 1.11, ela se passa numa cidade de veraneio, na verdade, que é a cidade de Baias, que fica no Golfo de Nápoles, né? Próxima a Pompeia, né? Que é uma outra cidade também importante naquele período, né? Você vai ter ali uma elite importante dentro da estrutura social romana ou latina. Pois bem, Baias ela é conhecida justamente pela sua liberalidade, ou seja, as mulheres endinheiradas, os homens endinheirados iam para lá e curtiam a vida. Ou seja, é como se fosse uma Côte d'Azur, né? Assim, você vai para lá, ou vai para Ibiza, ou vai para as ilhas gregas, alguma coisa desse sentido, ou seja, festas, noitadas, aquelas coisas todas. Banquetes, música, vinho, sexo, enfim, uma cidade da luxúria. A Cíntia começa a eleger 1.11. A Cíntia, por acaso repousando em Baias, na praia onde se estende a senda hercúlea, enquanto vês o mar submetido a Teresproto, junto ao famoso Cabo dos Misenos, minhas recordações te invadem pela noite. Você se lembra de mim, por acaso, você deitada aí nessa areia? Né? Ainda resta espaço para o amor? Um fulano qualquer, com simulado ardor, te arrebatou, Cíntia, dos meus versos? É interessante, te arrebatou dos meus versos. Esse verso é importante porque caracteriza justamente a ideia de Cíntia como poema, né? Ou seja, você roubando o amor, você rouba o tema da minha poesia, né? Te arrebatou, ó Cíntia, dos meus versos? Como faz uma moça afastada do amante, esquecida dos deuses comuns? Pérfida. Já mandou bala numa invectiva, né? Já chamou de pérfida. Mas antes, confiando em remos diminutos, em lucrino, demore o teu barquinho, ou prenda-te à tranquila onda do teu trante, água que cede fácil a cada mão, do que possas ouvir sedutores sussurros deitada numa praia taciturna. Não é que eu não conheça a comprovada fama. Em tal lugar se teme todo amor. Perdoarás então se só tristezas trazem meus livrinhos? É culpa tua. Ou seja, eu agora só estou na dor de cotovelo porque você está afastada de mim, está no lugar de luxúria e agora então só vou me lamentar. Tema fundamental, né?
então agora só vou cantar tristezas. Ai de mim, né? É a elegia mesmo. Ai de mim, que não penso nem na mãe querida, se não te tenho, e pouco importa a vida. Só tu és lar. Só tu, ó Cíntia, pai e mãe. Tu, todos os momentos de alegria. Se alegre ou triste eu visitar os meus amigos, como estiver, direi: a causa é Cíntia. A causa é Cíntia. Mas sai o quanto antes da corrupta baias. Tal praia não pode separar amantes. Praia, inimigo mesmo das moças mais castas. Morra, crime do amor, ó mar de baias. Ou seja, ele faz, na verdade, uma invectiva contra a própria cidade, que é a representação da luxúria que se coaduna com as ações que Cíntia tem. Ou seja, Cíntia, que é aquela que capturou com seus olhinhos, ela está submetendo aquilo lá no poema 1.1. Agora, no 11, ele já se coloca como absolutamente um capacho dos caprichos dessa mulher poesia, dessa mulher amante, né? O poema seguinte que nós iremos tratar é um poema também muito interessante, que é o poema 1.15, né? Ele é fundamental porque, na verdade, ali há uma construção inusitada justamente da caracterização de mulheres míticas para caracterizar o desejo que ele gostaria que Cíntia tivesse, mas, na verdade, essas mulheres representam o ego elegíaco e não o tu elegíaco. É curioso, é curiosa essa construção. Vocês vão notar que todos os exemplos mitológicos, né, que a gente supõe estar indicado para, que são femininos, né, que estão para ali construídos para indicar ou caracterizar Cíntia, na verdade, eles caracterizam pelo seu contrário, porque os exemplos dados lá são exemplos de mulheres que foram abandonadas pelos homens. Mas quem está sendo abandonado não é a mulher, nesse caso, é o homem. Então, os exemplos femininos míticos apresentados no poema 1.15, ele marca uma transferência de características femininas para ele, ego masculino, que está sendo trocado sistematicamente por qualquer amante que passe na janela de Cíntia. Ou seja, Cíntia não está sendo abandonada, na verdade, Cíntia está cada vez mais requisitada. Cada vez mais a poesia proposta por Propércio, ela está sendo lida, está sendo manuseada por Roma, né? E os exemplos de virtude, os exemplos de castidade, e lembrem-se bem que o amor ensinou a odiar castas meninas, ou seja, ele tá definido desde o início a amar uma mulher que não é casta. Tá certo? Então, o que marca uma absoluta coerência na construção da personagem Cíntia desde o primeiro poema. Ela está fadada a não ser casta, né? Ele ama uma mulher que não é casta, ele não quer as virgens, ele quer Cíntia. Ele não quer as moças que têm apenas um amor, como, por exemplo, Penélope, né? Não, ele quer aquela que tem muitos amores, né? As referências a digamos, a esse apetite de Cíntia é justamente demarcado depois, mais para frente, no poema, se não me engano, 2.7, se não me engano, em que aparece Cíntia comparada a prostitutas, né? Então, na verdade, a gente tem de entender que essa construção ela vai sendo montada pouco a pouco, e nesse poema 1.15, que vamos ler ainda na tradução do Guilherme, será um poema muito importante. Vejamos. Sempre temi o mal de tuas safadezas, sempre temi o mal
das suas leviandades. A palavra é levitatis, das suas, deixa eu ver, das suas brincadeirinhas, das suas safadezas. Acho que tá bom mesmo, safadezas. Mas não previ essa perfídia, Cíntia. Não previ essa perfídia. Como não? Como não? Ele estava, desde o início, disposto a amar, a odiar as meninas castas. Portanto, não tem essa. Ele está envolvido completamente dentro desse imbróglio, né? Sempre temi o mal de tuas safadezas, mas não previ essa perfídia, Cíntia. Vê a quanto perigo a fortuna me arrasta. Vê a quanto perigo a sorte me arrasta. Mesmo com o meu temor, estás tranquila, capaz de pentear teus cabelos na véspera, de maquiar sem pressa a tua face, enquanto ao peito enfeita a joia oriental, como quem se embeleza para um novo amante. Esse poema novamente faz uma referência aos acessórios do amor, ou seja, aquilo que apareceu no poema, vocês estão lembrados, no poema 1-2, quando ele falava assim: de que vale, querida, o enfeite nos cabelos e essa veste de cós com finas dobras, e inundar teus cabelos com a mirra do Orontes, vender-te por algum presente exótico, perder nas compras o teu charme natural, vetando o brilho próprio do teu próprio corpo? Ou seja, ele lá em 1-2, ele reafirma, então, que a poesia elegíaca e que a mulher elegíaca, ela é uma mulher e um poema de adereços, de coisas que não são naturais, de coisas que são poeticamente construídas. Então, todo o acessório que seja empreendido ou colocado sobre o corpo de Cíntia é uma metáfora de todos os expedientes técnicos empreendidos pelo poeta na construção da sua poesia, né? Mas não chorava assim as águas solitárias, Calipso, quando o Ítaco partiu. Veja, Calipso ficou com Ulisses um bom tempo. E em um determinado momento, Ulisses tinha de seguir o seu caminho. É o Ítaco, né? Aquele que é de Ítaca é o Ítaco. E, portanto, Calipso sofreu a partida de Ulisses. Mas convém lembrar, ela sofre, mas ela lembra sempre os ótimos momentos que eles tiveram juntos. Então, o sofrimento dela é recordando coisas boas. Então, guarda essa primeira ideia. Ótimo. Durante dias, tão descabelada e triste, sentou-se a reclamar ao mar injusto. Então, por não poder mais vê-lo, ela penava, porém lembrava as longas alegrias. Portanto, Calipso, ela sofre, mas ela se lembra das alegrias que teve com o amante, com Ulisses. Ótimo. Vingou Alficebeia o esposo nos irmãos, e o amor rompeu os vínculos de sangue. Nesse mito, Alficebeia mata os irmãos, responsabilizando-os pela a ida do marido para longe, a ida do amante. Ou seja, na verdade, ela culpa os irmãos e vai lá e mata os irmãos por terem feito com que o seu amante partisse, né? Então, a reação de Alficebeia, ela é absolutamente distinta de Calipso, né? Próximo exemplo. Aflita
pelos ventos a levar o Exônida, Hipsipile ficou a sós no tálamo, né? A sós no tálamo. E consumiu-se pelo Hemônio hóspede. Hipsipile, ela tem uma coisa interessante, porque ela vive num lugar, numa ilha, que só tem mulheres, né? É quase que uma ilha de Amazonas, né? Então, é assim, só tem mulheres. Entretanto, veio um amante, ela ficou com esse amante, e esse amante a engravidou. E ela tem um filho, portanto. Então, ela sofre, mas ao mesmo tempo em que sofre, ela tem para se sustentar, ou sustentar esse amor que partiu, ela tem quem? O filho, fruto dessa união, né? Então você tem um outro tipo de sofrimento e uma outra mulher, um outro tipo de mulher, um outro tipo de exemplo mitológico para uma ação, né? De uma ação de fidelidade feminina. Na pira fúnebre do esposo, Evadne morreu. Glória da argiva castidade. Evadne, por sua vez, se mata. Se mata, né? Na pira fúnebre do seu próprio marido. Seu marido morre e ela se mata nessa mesma pira. Ou seja, é uma outra relação de fidelidade. Uma fidelidade que vai às raias do limite, né? Ela se mata na própria pira do seu amante. Nenhuma delas pôde mudar tuas maneiras para que fosses uma nobre lenda. Ou seja, você de nobre não tem nada. Na verdade, você... então, olha só, é interessante. Nobilis historia, né? Ou seja, é interessante que você não é uma nobre história. Você não é uma narrativa nobre, você é uma narrativa baixa, você é uma narrativa vulgar, né? E notem bem, essa palavra história, se referindo a Cíntia, equivale, como a gente já viu lá no poema 1-2 novamente, né? No poema 1-2, equivale à palavra vita, vida. Ou seja, a gente viu naquele poema que a vida tem o sentido de uma narrativa. Inclusive, vida é um gênero, um subgênero historiográfico. São as vidas que escreveu Plutarco, as vidas que escreveu Suetônio. Ou seja, é um gênero e um subgênero historiográfico, portanto, que significa o quê? Que significa narrativa. Lá era vida, aqui história. É coisa curiosa que parece até que ele quer fazer o leitor se confundir entre a natureza fictícia, a natureza da ficção elegíaca, com aquilo que seria uma suposta verdade historiográfica. Cíntia, portanto, ela é uma narrativa e ela é uma narrativa histórica. É curiosa essa construção. Nós sabemos, naturalmente, que, por ser poesia, jamais a gente poderia acreditar nessa veracidade na construção dessa personagem que é fictícia por natureza, porque a poesia é aquilo que poderia ser e a história é aquilo que foi. Então, temos que lembrar justamente essa passagem aristotélica no capítulo 9 da Poética e justamente ter isso em mente. Então, Propércio está criando uma armadilha para o leitor. Voltando a esse trecho mitológico que a gente acaba de ler, a gente tem de pensar uma outra coisa também, né? Ou voltar a pensar. Então, Cíntia não é como Calipso, não é como Alficebeia, não é como Hipsipile e não é como Evadne. Ou seja, ela é a antítese de cada uma delas. Ela é o seu oposto. Na verdade, então, aquilo que serve do ponto de vista retórico, que é o exemplo mítico,
que geralmente ele é um exemplo mítico, ele serve à amplificação, à hiperbolização, né, da imagem que se compara, né? Ou seja, você fala que, sei lá, uh, Augusto é Netuno, então você está dizendo o seguinte, você está aplicando a ideia de uma pessoa de carne e osso algo que é divino. Então você amplifica para elevar, amplificação. No caso dos exemplos míticos, são todas mulheres que sofreram o abandono e que, portanto, se Cíntia fosse comparada a elas, ela seria elevada. Mas o que acontece é justamente o inverso. Ela é rebaixada, porque ela não é como elas, que são elevadas. Quem é elevado? O poeta. O ego elegíaco. Este sim é elevado, porque ele está na mesma condição que essas heroínas. Então, o Propércio cria uma urdidura muito interessante com esse uso mítico de mulheres que, ao contrário do que a gente poderia imaginar, que seriam referentes a Cíntia, são referentes ao ego Propertius. Deixa, pois, de insistir perjúrios nas palavras, Cíntia, e de invocar deuses desatentos. Atrevida, atrevida. Audax, ele usa, audaciosa, atrevida. Por minha causa sofrerás. Agora começou a imprecação. Vai falar, agora você vai se ferrar na minha mão. Se acaso um mal qualquer me acontecer. Pois muitos rios ainda vão correr do mar. E o ano há de inverter as estações, antes que saia do meu peito o teu carinho. Ou seja, eu vou sofrer pra caramba, mas eu vou devolver. Se tudo o que quiseres, menos fria. Ou seja, pode fazer o que você quiser, só me permita entrar na sua porta. Só não me deixe do lado de fora da sua porta. Me permita participar da sua vida, da sua história, da sua narrativa, da narrativa amorosa. Não pareciam ser tão vis os olhinhos, os mesmos olhinhos que apareceram na 1.1, no segundo verso. Aqueles oqueles que apareceu lá na elegia 1.1. Cíntia, a primeira a me capturar com seus olhinhos. Oqueles, no verso 1, e vai aparecer novamente aqui o ideantur oqueli, né? Ou seja, mais uma vez, os olhinhos aqui não pareciam ser tão vis os teus olhinhos. Por eles confiei na tua perfídia. Por eles tu juravas que, se era mentira, deveriam cair nas tuas mãos. Hoje podes voltá-los contra o sol grande, o grande sol? Não temes, ao lembrar libertinagens, essa palavra é chave dentro da elegia. A palavra é nekitia. Nekitia nada mais é, me perdoem a linguagem chula que eu vou usar agora, mas é putaria. Libertinagens. Ou seja, não temes ao lembrar as suas putarias? Né? É essa a característica fundamental, é um termo essencial dentro da construção elegíaca. Quem empalidecia as tuas tantas cores, forçando um falso pranto em teus olhares? Por eles morro, com um conselheiro dos amantes. Não é seguro crer em tais carícias. Ou seja, de 1 a 15, né, do poema 1 ao poema 15, Propércio
urde esta mulher que é absolutamente típica, diria prototípica, da amante elegíaca, de quem o poeta é independente. Ele é dependente do seu próprio ofício, ele é dependente da sua própria amante, né? Então, por hoje, a gente consegue fechar para o livro 1 este mapa relativo a Cíntia. Na nossa próxima aula, trataremos dos amantes de Cíntia. Até lá, espero que todos estejam muito bem. Eu penso em colocar todo o material de elegia no Moodle. Eu já fiz isso com latim para português para o latim e o grego antigo, e agora eu vou fazer. Isso é uma promessa, é uma dívida. Não sei se vou fazer hoje, se vou fazer amanhã ou depois de amanhã. Irei fazer, né? Mas eu espero também gravar mais uma aula de elegia brevemente para que a gente retome alguma frequência que foi perdida na semana passada, pelo que peço desculpas. Estejam bem, fiquem em casa e até a próxima. Tchau.